Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Bom, mas hoje eu resolvi aparecer porque sobrou uma brechinha ali. Eu não tô conseguindo gravar vídeo, mas isso é papo para um outro vídeo. Nem vou ficar falando disso aqui porque a gente tem muita coisa para falar. Porque eu vim falar para vocês das minhas últimas leituras. Foram todas feitas o mês passado. Então, que bom que eu consegui trazer esse vídeo já na primeira semana de junho, referente ao mês passado, porque eu estava devendo aí uma constância mensal sobre as minhas leituras do mês. Mas consegui trazer também porque foram poucas leituras, eu não li muita coisa, mas o que eu li dá pra gente conversar um tantinho bom. Antes da gente falar sobre as leituras que eu tive, não esquece de deixar um like nesse vídeo para ajudar o canal, principalmente agora, porque vai perder um pouco de relevância o canal por conta de engajamento, de eu não estar publicando tanto conteúdo. Mas deixa um like aqui, se você puder comentar no final do vídeo também ajuda demais e eu te agradeço muito. Não esquece de ativar o sininho do YouTube também e acho que é isso, né? Falei tudo? Se aparecer o botãozinho de hypar também, hypa o vídeo, tá? Mas se inscreve no canal também se você não for inscrito. Outra coisa que eu tava esquecendo já. Bom, vamos começar falando então, pelo que eu li no digital. Eu comecei a ler o Vampiro Americano, que saiu pela Vértigo, né? E é um quadrinho do selo da Vértigo, escrito pelo Scott Snyder e desenhado pelo Rafael Albuquerque. Eu li, se não me engano, assim, o equivalente a 2 volumes daqueles que a Panini publicou. Eu li essa quantidade só porque eu não tenho a continuação. Aliás, eu até tenho, mas falta um pedaço dela ali no meio. Então eu parei de ler para mim depois ir atrás desse título num físico e comprar. Eu espero que a Panini, inclusive, republique as coisas que ela vem sem publicar faz tempo da Vértigo, que é Vampiro Americano, que é Scalpo, que inclusive ainda está incompleto. Enfim, tem vários títulos aí que faz tempo que não sai, mas aos poucos parece que ela está começando a olhar com carinho para esses títulos. Eu espero que republique também o Vampiro Americano para mim poder pegar, porque o povo às vezes cobra um absurdo em edição que está esgotada. Mas enfim, isso também é papo para outro vídeo. Então vamos falar de Vampiro Americano, o que eu achei. Para quem não conhece a história, bom, eu só comecei a ler, tá? Eu não sei para onde isso vai se desenrolar, mas está contando a história até então de uma jovem e está contando a história dessa jovem e como que ela vai conhecer o protagonista, que é um vampiro. E aí começa a contar também o background desse vampiro. Dessa parte em diante, eu achei muito boa. A história começa realmente a fazer sentido, porque até então tava só uma coisa ali, outra coisa aqui, e introduzia certos personagens que você vê que vão ser os vilões ali, né, do arco narrativo, mas não tinha coerência com nada, parecia que estavam atrás de uma coisa que você não sabia se era realmente o que você estava pensando, mas aí começa tudo a fazer sentido até o volume que eu li. Então, sobre a história, gostei, quero ler mais, quero continuar lendo, e eu tô deixando também algumas páginas aqui para vocês irem dando uma olhada, porque como eu li no digital, não tem como eu mostrar aqui para vocês. Mas, voltando ao assunto de autores e de desenhistas, quem desenha esse Vampiro Americano é o Rafael Albuquerque. Cara, e no começo eu estranhei muito o desenho. Eu achei muito ruim o desenho no começo. E aí depois eu não sei se eu comecei a me acostumar com a arte dele ou se ele começou a fazer de uma forma diferente que fosse melhorando ao longo do quadrinho também. Não sei como isso foi produzido, quando foi produzido, mas eu acho que eu senti ali uma melhora também, porque até então tinha coisas que eram muito mal desenhadas. Ele fazia às vezes assim muito close nos personagens, mas era um close assim que te incomodava, sabe? Tipo, ficava uma carona assim no quadro, uma coisa gigante assim no quadro, e aí isso me incomodava um pouco. Mas aí ele começou a dar uma melhorada mais para frente e o traço começou a me agradar um pouquinho mais. Pode ser que nos próximos volumes fique ainda melhor,
porque é aquilo, quando você começa a desenhar um personagem e vai fazendo ele muitas vezes e tal, você começa a melhorar aquele personagem e começa a se tornar algo natural para você fazer. Então pode ser que mais para frente a arte dele me agrade ainda mais. Mas vamos passar para o próximo da lista. E o próximo é uma pedrada que, assim, fazia tempo que eu queria esse quadrinho e ele já tinha entrado em várias promoções, mas dessa vez entrou numa promoção que eu não pude deixar passar, que é Monstros. Cara, esse quadrinho é muito foda. Se você não tem esse quadrinho na sua coleção, você tem que ter. E ele só tem um defeito que eu vou falar no final. Mas, assim, é um defeito que não faz parte da história e nem do traço, porque esse quadrinho é perfeito nessas questões. É escrito e desenhado pelo Barry Windsor Smith. E, para quem não sabe, Monstros foi criado para ser o background do Hulk, do personagem do Hulk. Era para contar a infância dele. Só que a Marvel não quis essa história atrelada ao Hulk, porque achou pesado demais, e eu concordo com a Marvel, porque o bagulho é pesado mesmo. Vocês não têm noção do que é essa história. Mas assim, do que é, né, realmente essa história? Bom, essa história vai contar a história de Bob Bailey, lembrei. É Bob Bailey, aliás, dá uma olhada nesse nome, Bob Bailey, bebê, Bruce Banner, entendeu? Pegou a referência? Então, exatamente. Vai contar a história do Bob Bailey, que ele, do nada, ele aparece num quartel do exército e fala que quer ser do exército. Só que o cara começa a perguntar as coisas para ele, o sargento, se não me engano é o Elias que faz isso, é o Elias mesmo, porque ele é um personagem que é muito importante também mais para frente. O Elias começa a fazer perguntas para ele sobre família, sobre de onde ele veio, onde ele mora e tal. E o cara é um Zé Ninguém. O cara tá de óculos escuros e não mora em lugar nenhum. Aparentemente mora na rua, veio do nada. Ele não tem identidade, não tem nada. E aí ele quer fazer parte do exército. O Elias sabia que havia um projeto que, se não me engano, chama Prometheus. Acho que é isso mesmo. Que havia um projeto e que ele era o cara ideal para esse projeto. E aí ele pega e indica esse cara para ser parte desse projeto Prometheus, que assim, ele sabe pouquíssimo sobre o projeto, sabe praticamente nada sobre isso, mas ele manda o cara para lá. E o projeto é para transformar o cara num super soldado, é teste com humanos para fazer super soldados, assim como acontece na Marvel e o tempo todo. Mas o experimento obviamente dá errado e transforma esse cara num monstro, que é o monstro que a gente vê aqui. Mas, cara, é engraçado porque essa história, aí a partir daí, vai contar sobre o passado do Bob Bailey. E aí sim, você vai começar a ter a percepção de quem são os monstros da história, na verdade. Porque o pai dele era um lixo, era um ser assim, que era um lixo, mas o pai dele também tem vários traumas da guerra que ele trouxe com ele e que transformou ele no monstro que ele é, apesar de que muita coisa que parece que ele fazia já era da índole dele mesmo. Mas tem várias outras coisas que vão acontecendo que, assim, a hora que você começa a ver a história do cara, você... Nossa senhora, essa história aqui, eu não vou falar mais nada não para não entregar spoiler. Mas o Elias, o sargento, ele tem uma ligação muito, muito forte com o Bob Bailey. E isso vai ao decorrer do quadrinho acontecendo coisas e, cara, é muito da hora, é muito bem escrito. Teve momentos assim que eu senti que foram prolongados demais, mas não é uma coisa que vai tirar a sua experiência, pelo contrário, vai só acrescentar. Ele é bem grande, eu demorei até para ler isso daqui, tem o quê? 340, 360 páginas.
Ele veio com um papel bem grosso, por isso que parece ser maior do que é. Mas aqui tá o problema desse quadrinho, que é o que eu vou falar para vocês agora. Todo mundo critica capa dura porque acha que é só um luxo, acha que é só para encarecer o quadrinho. Cara, isso daqui precisava ser capa dura, porque é extremamente difícil de ler por causa do tamanho e por não ter uma capa dura que sustente as páginas. Eles imprimiram num papel muito grosso. O papel, aliás, o quadrinho é muito grande e fica difícil de você ler. Se você acha um ônibus difícil de ler, isso daqui é pior. Pensa num ônibus de capa mole. Seria 1000 vezes pior de ler. É exatamente o que isso daqui é. Então a minha única crítica é sobre a edição, que precisava ser uma capa dura, ou de repente ter saído em 2 volumes que dividisse isso daqui no meio para ficar 2 encadernados desse tamanho aqui, ó. Porque é extremamente desconfortável de ler. O próximo da lista a gente nem vai se estender tanto, porque é um quadrinho que assim, nossa, que quadrinho triste de ler, cara. É esse daqui, ó. O Agente Americano, Fanático Americano, que é escrito pelo Priest e desenhado pelo Giante. Cara, que quadrinho ruim. Pensa numa história ruim. Eu saí do Thunderbolts, para quem assistiu. Eu saí no hype de ler mais coisas da Marvel, principalmente coisas relacionadas àqueles personagens, né, que estão em Thunderbolts. E aí eu tinha esse encadernado e falei, vou começar por esse. Nossa, que decepção. Aqui a gente vai acompanhar a história do agente americano, que não é mais o agente americano, ele não está mais atuando para o governo, só que, ao mesmo tempo, ele está tentando se provar a todo momento que ele é importante ainda, que... E assim, cara, é uma história que, tipo, nossa, eu não sei nem te falar onde ela começa e onde ela termina. É meio que você pegar uma história do meio e ela não terminar, sabe? Você pega uma história do meio e lê só o meio, e não tem fim. É mais ou menos isso daqui. Mas, basicamente, o governo vai pegar a irmã dele, vai sequestrar a irmã dele, porque a irmã dele, na verdade, quer isso. Tipo, ela quer se tornar como ele foi, digamos assim. E ele vai atrás para tentar impedir. Bom, consegui resumir essa história. É mais ou menos isso que acontece. Só que eles escrevem ele de uma forma nesse quadrinho que, tipo assim, o personagem é totalmente babaca, no sentido até de piada ruim mesmo. E tem umas piadas com o escudo dele, que o escudo dele amassa direto, por não ser de um metal tipo vibranium ou adamantium. E essa piadinha fica se repetindo o tempo todo, e aí todo mundo fala sobre isso. E aí todo mundo fala toda hora que ele não é mais o agente americano. Nossa, cara, que quadrinho perca de tempo. Sério mesmo, se você tem curiosidade de ler esse quadrinho, não compre, porque ele é bem ruim, é muito ruim. A arte até que é muito legal, assim, é muito bem feita a arte. Essa capa também é muito bonita, né? Essa capa aqui, ó, muito foda. Essa capa, na verdade, deixa eu ver quem que fez. Não dá pra ver a assinatura aqui de quem que é. Mas enfim, a capa é bem bonita. Ali, ó, Marco Quequeto. Só podia, né? A diferença do desenho do Marco Quequeto pro desse cara aqui. Mas assim, ele não é ruim não. Esse cara não é ruim não. E o desenho, assim, talvez seja a única coisa que salva nesse quadrinho. Mas enfim, não leia, tá? Bem ruim. E por último, o último que eu li antes do final do mês, inclusive eu terminei ele dia 30, e dia 31 já comecei o próximo volume, mas foi o Surpreendentes X-Men, volume 1, publicado aqui pela Panini, que é escrito pelo Joss Whedon e desenhado pelo John Cassaday. Eu até então não tinha lido nada desenhado pelo John Cassaday, e pelo Joss Whedon eu acho que eu já tinha lido alguma coisa que eu não lembro o que é, mas eu tinha lido naqueles encadernados lá da Salvat que eu tinha.
Enfim, aqui a gente vai ver uma história dos X-Men no começo, que é um extraterrestre que está na Terra para matar um X-Men, para matar um mutante, na verdade, uma criança mutante, que diz ele que vai acabar com o planeta deles. Até então a gente não sabe que criança é essa, não sabe quem que é, e o professor Xavier não está liderando os X-Men. Quem está liderando os X-Men é a Emma Frost e o Ciclope, e os dois estão tendo um relacionamento, por incrível que pareça. E aqui a gente não tem a Jean Grey. E aí, cara, o primeiro é esse aqui, ó, esse tal de Ord, que é o alienígena que veio para matar o mutante. E aí a primeira história basicamente é focada nisso, mas ao mesmo tempo tá acontecendo alguma coisa de estranho e surge uma ameaça de dentro do complexo, de dentro da escola mesmo dos X-Men, que é da sala de perigo. A sala de perigo tá com uma inteligência artificial, ela tem uma inteligência artificial, né, o programa dela, e acaba que essa inteligência artificial tá tentando matar os X-Men, principalmente os alunos que estão ali dentro. Ela prende esses alunos, enfim. Acontece várias coisas que eu não vou ficar falando aqui para não dar tanto spoiler para vocês. Mas a ameaça real mesmo é a sala de perigo e o que ela vai se tornar. Cara, é muito da hora essa história. Eu curti demais esse encadernado, principalmente no final ali, do meio para frente. Ele fica muito top, é muito bom. E tem uma outra ameaça além do alienígena. Além do alienígena, deixa ele de lado. Além do alienígena e além da sala de perigo, existe uma terceira ameaça que tá ali meio que infiltrada nos X-Men, que depois vai se revelar para a próxima edição, uma ameaça maior. Mas aí a próxima edição eu já comecei a ler, não tô gostando tanto assim, para te falar a verdade, mas tem algumas coisas assim muito da hora. Se for assim, um panorama geral desse quadrinho, dessa história, é muito foda. Tem cenas aqui nesse quadrinho que poderiam, tipo, facilmente ganhar as telas, que seria extraordinário se ganhasse, inclusive, porque tem umas cenas assim, marcantes mesmo, estilo X-Men 97 que a gente assistiu ali, para quem assistiu o desenho, né? Estilo X-Men 97. Então tem umas cenas bem grandiosas, tem umas coisas muito da hora que acontecem nisso, e eu tô curtindo pra caramba ler esse quadrinho. Fica a minha indicação para quem não tem. Se não me engano, tem ele também naquela coleção do Salvat, então vocês encontram aquelas edições até que barato. Eu não lembro se era completa, mas eu lembro que eu tinha os Surpreendentes X-Men naquelas edições. Então, se você quiser ir atrás sem ser desses encadernados aqui, vai atrás dessas edições que você encontra bem mais barato, beleza? Bom, galera, essas foram as minhas leituras do mês. Deixa aqui nos comentários, por favor, as suas leituras, ou pelo menos um quadrinho que você leu e que você indica no mês passado, para poder dar engajamento, ajudar no engajamento do vídeo. Aliás, eu já produzi mais conteúdo para soltar ao longo dessas semanas. Eu consegui terminar o semestre da minha faculdade, então agora eu estou mais tranquilo. Agora dá para começar a gravar um pouco de conteúdo para trazer aqui no canal, tá bom? Então me ajuda, deixa um comentário aqui, pode ser só uma carinha também, não tem problema, mas só para ajudar no engajamento, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!